Bom dia, hoje é dia 13 de junho de 2020, sábado. E hoje a inspiração nos recomenda falar sobre a higiene do coração. É uma carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Muito bem. Precisa de uma dose de coragem, né? Para nós começarmos esse assunto delicado, para nós refletirmos juntos, né? E, na verdade, todos nós estamos aqui, nesse momento, com uma atitude audaciosa. Estamos nos preparando para vencer, decididos a higienizar os nossos corações a cada semana, a cada reflexão, né? Mas precisamos ser indesistíveis, porque não é fácil rever coisas que muitas vezes nós não gostamos de ver dentro de nós mesmos, né? Por isso, vamos dizer que é preciso nesse momento um pouco de humildade para que nós possamos juntos repensar algumas atitudes. Por isso que essas palavras de Paulo a Tito, a quem ele se referia como o verdadeiro filho segundo a fé comum, tá lá em Tito 1,4, né? De uma forma paternal, ele orienta Tito em relação à decadência moral na ilha de Creta, lá no Mediterrâneo, onde ele devia organizar e instruir os novos convertidos, né? Novos convertidos, pois é, somos nós ainda a ouvir as mesmas palavras que ecoam até hoje em nossos ouvidos, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. E é importante, muito importante nesse momento, né? Com tantas informações que nós estamos recebendo via WhatsApp, Instagram, Facebook, televisão, jornal, mídias. Então, nós estamos recebendo assim um emaranhado de informações, de histórias, e é preciso que nós tenhamos esta reflexão no dia de hoje, né? E muitas vezes nós fazemos essa observação aos outros. Nós falamos, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, né? Mas a gente nunca faz essa observação para nós mesmos, né? Por isso hoje, tomemos essas palavras para nós e vamos refletir. Vamos lá. Cada um anda segundo a sua própria luz. E aí, faz essa pergunta para você. Qual é a minha luz interior, né? Sim, pois essa luz interior é aquela que evita muitas vezes quedas, tropeços no caminho da nossa vida, né? Isso é muito importante. Pois é. Jesus dizia o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Muito bem. Busquemos então nos educar através daquele que foi enviado por Deus, pelo nosso Pai, para justamente clarear a nossa alma. O estudo de hoje é para nos advertir em relação ao espírito crítico de julgamento. Veja bem, não é aquele espírito crítico onde o nosso discernimento nos capacita para nos confrontar e restaurar os nossos próprios erros. Não, esse é maravilhoso, esse espírito crítico, né? Mas sim aquela atitude, que vamos dizer é uma atitude tola, quando queremos tirar, nos ensinou Jesus, né? O cisco do olho do outro, esquecendo que nós temos uma trave nos nossos próprios olhos, né?
É a crítica em relação ao próximo. Porque a crítica em relação a nós, ok, é importante. Nós termos esse discernimento, essa capacidade, essa audácia, essa coragem de olhar para dentro de nós, reconhecer os nossos erros, refletir sobre eles e buscar uma mudança e uma transformação. Então, esse espírito crítico de julgamento em relação a nós está muito bom. O problema é que nós só temos esse espírito crítico de julgamento com relação aos outros. E o próprio mestre nos falou como é que você quer tirar a trave do olho o cisquinho do olho do outro quando você tem uma trave dentro do seu próprio, né? Os olhos são mensagens do nosso interior. Nós temos até já uma reflexão sobre isso, né? Olhos, mensagens do interior, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência, né? E lá existe uma parábola que o mestre nos contou que chama-se a parábola da candeia. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22, e em Lucas também tem a mesma parábola no capítulo 11, 34, para aquele que quiser dar uma olhadinha. E nos fala que Jesus nos advertia lá, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em treva. E continua ele no versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Percebem? Pois é, o nosso doce, meigo Rabi nos adverte que os olhos são a luz do nosso corpo e é por meio deles que nós nos guiamos, que nos orientamos, certo? Então, a intenção de hoje é justamente nós termos esse entendimento, porque às vezes as coisas estão acontecendo para nós e nós não estamos entendendo o que está à nossa volta, né? Nós vamos olhando e achando que tudo está muito escuro. Cuidado, os olhos são a mensagem, a luz do nosso corpo, certo? Porém, saibam que orienta não só os nossos passos, mas principalmente o juízo que nós fazemos das coisas que estão à nossa volta, né? Então, a maneira como nós vemos, como nós julgamos, está sempre em relação direta com a nossa bagagem, com aquilo que nós aprendemos através das vidas, para nós reencarnacionistas, ou para você que acredita em uma única vida, né? O que você fez até hoje nessa encarnação, né? Nessa vida. Então, a tua bagagem, não só na área intelectual, mas na área moral, espiritual, ela também, tudo isso forma uma bagagem de entendimento. E é através dessa bagagem que você enxerga as coisas na sua vida, né? Que você guia os seus próprios passos. Por isso que Jesus fala, veja se essa luz não é treva, porque senão você está guiando para a escuridão, né? Para a escuridão das coisas que estão acontecendo e às vezes a gente não tem explicação. As explicações estão dentro de nós mesmos, né? Então, voltando à maneira como vemos, como julgamos, está sempre em relação direta com a nossa moral, com a nossa bagagem, né? Por isso que o mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas, né? Vamos dar um exemplo? A cor amarelo, né, com azul, ela vai gerar o verde, né? Se eu tenho um livro aqui, né, e eu tenho uma lente amarela, a pessoa tem uma lente azul, né? Ela vai olhar tudo, se o livro for, por exemplo, verde, né? Porque amarelo com azul é verde. Então, se ela tem uma lente verde, eu tenho uma lente amarela, né? E o livro, na verdade, for de outra cor, a gente pode enxergar o mesmo livro de uma outra cor, entendeu? Por isso que é importante a gente ter entendido. Por exemplo, o marrom, que é verde com roxo, né? É um exemplo fácil para a gente ver. Às vezes o livro é de uma cor e a gente está vendo de um jeito, porque nós temos uma lente X, ele está vendo o outro porque tem uma lente Y. É isso.
Estamos falando do mesmo livro, porém ele está vendo de uma maneira, eu estou vendo de outra, estou dizendo que o que eu estou vendo é essa cor, ele está dizendo que o que ele está vendo é aquela cor, e na verdade o problema é que o livro é de outra cor. Não é nem da minha cor e nem da cor dele, é outra cor, porque a nossa lente do nosso óculos é de uma cor diferente, percebe? Então é importante a gente ter esse entendimento, né? O julgamento, gente, depende mesmo desse conhecimento que nós vamos agregando ao longo da nossa vida, né? É uma bagagem espiritual, né, que nós temos. Então, por isso que Jesus disse que os olhos da nossa alma são mensagens, né? Os nossos olhos são mensagens da nossa alma, de tudo que nós aprendemos. A forma como nós vemos, ela traz quem você realmente é. Então, se você está vestindo uma máscara, né, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a sua máscara é superficial, mas os seus olhos trazem a mensagem de quem realmente você é. E uma pessoa um pouquinho mais experiente da vida, com a maneira como você se expressa, a postura como você se coloca, as coisas como você critica e julga as coisas à sua volta, já traz a mensagem de quem você realmente é. Lá está, amigos, na nossa alma, impresso tudo, absolutamente tudo que nós colhemos, eu vou falar assim de souvenirs, né? Nas indas e vindas do nosso progresso, né? Quantas vezes nós nos pegamos vendo o lado mal das pessoas que são irmãos como nós, que erram também, ou até mesmo das coisas que estão acontecendo. Temos aí, amigos, um aparelho, né? Olhos espirituais com defeito. Pois é. E por mais que nós nos esforcemos sozinhos, notem bem, sozinhos, a perspectiva, o nosso campo visual, a área que vemos é tão acanhada, tão pequena, que nós não conseguimos ver além. E a gente está aqui isso para nós hoje. É você com você mesmo, não precisa contar para ninguém, mas reflete sobre isso, né? Às vezes você está ali sozinho vendo e aí criticando e julgando uma coisa, não está vendo outras dimensões daquela mesma situação, e aí você está vendo de uma maneira muito acanhada. A gente não consegue ver além porque nós não temos ainda o amadurecimento necessário, o conhecimento necessário. Na verdade, amigos, o que nós somos? Míopes, né? Míopes de espírito, certo? Então, cuidado com as críticas, julgamentos que nós vamos fazendo por aí. Hoje eu tô uma mania, né? Um fala uma coisa, já vai 300 pessoas criticando, julgando e tal. Cuidado, cuidado, né? O nosso Pai querido, Ele nos enviou há 2020 anos atrás um óculos especial. E o seu uso nos permite ler com detalhes os sonhos do seu imenso coração. Jesus é esse óculos, essa lente que corrige a nossa miopia, né? Que corrige exatamente essa incapacidade que nós temos de enxergar as coisas nos mínimos detalhes, conforme Deus gostaria que nós víssemos, né? Mas depende do nosso aprimoramento, talvez leve mais tempo. Por isso que Ele enviou esse óculos, para que a gente não ficasse olhando por aí, míopes, né? Vendo as coisas deformadas, cada um à sua maneira, né? E isso traria consequências como está trazendo para nós na atualidade, como seres humanos, né? Queridos, o mal é só uma contingência. Tenha certeza disso, diz Chico, Emmanuel através de Chico, né? Só o bem possui existência real e imperecível. Então, tudo o que está acontecendo agora é uma contingência, é um momento de transição para que todos nós possamos ampliar a nosso entendimento e a nossa compreensão em relação a muitas coisas que até agora nós não estávamos vendo, estávamos cegos andando por aí, né? E cegos até guiando cegos. Por isso, pensem bem,
Só o bem mesmo vai ter existência real, imperecível. O que é mal vai cair, vai destruir, vai ser disseminado, vai ser descoberto. Nós estamos vendo aí. As pessoas que estão fazendo coisas que não são oriundas do amor, as coisas estão sendo colocadas à mostra, né? E isso por si só já é para mostrar para nós que só o bem vai continuar. Não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida. Encha-se de esperança, né? Encha-se do amor, né? Trate você, dentro de você, iluminar as trevas que ainda existem dentro de cada um de nós, né? E Deus, Ele palpita em todas as obras da sua criação, disse Divaldo Pereira Franco em uma palestra, em um estudo muito bonito. E essa frase, diz Divaldo, ela é comprovada cientificamente. Ele diz que o Dr. Pessinger, ele estabeleceu em nosso cérebro uma área que, com o estímulo de uma palavrinha, olha que interessante, ela se ilumina, essa região, graças a uma reação, né, de natureza eletroquímica dos neurônios. E diante dessa reação eletroquímica, acontecia uma luminescência. E o Dr. Vilayanur Ramachandran, que é um neuropsiquiatra da Universidade de Los Angeles, resolveu dominar esse ponto de luz como o ponto de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra que estimulava os neurônios, essa reação eletroquímica, era Deus. Brahma, Rama, Jeová, Jesus. Percebem? Essas palavras, esses nomes, eles, nesse momento, quando você escutou, já fez essa luminescência. É um teste com topografia com emissão de positron, né? Que o Dr. Vilayanur Ramachandran, né, pesquisou. Entre os dois lobos frontais, a criatura humana traz a presença de Deus, né? Nós temos dois lobos frontais. A criatura aqui, ó, tem um pontinho, né? É esse pontinho que ele chama de ponto de Deus, né? Nós trazemos Deus dentro de nós, mesmo que a pessoa seja ateia, agnóstica ou mesmo indiferente, né? É uma reação física ao estímulo de uma palavra com efeito emocional. Então, amigos, por isso que Divaldo fala tão bonito, né? É Deus palpitando em amor em suas obras, que somos nós. Então, amigos, resgatemos então esse amor, para que corajosamente nós consigamos tirar essas traves, né, dos nossos olhos, dando um sinal ao Pai, ao nosso Deus querido, amoroso, que nós iniciamos o nosso amadurecimento, que nós não ficamos só aí suspirando por Jesus pelos cantos da vida, né, colocando postagens bonitinhas, que é ótimo, mas está na hora de nós mostrarmos um amadurecimento real, né? Mas passamos agora a permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas uma crença, mas, queridos, uma comunhão com Jesus. Não apenas crença, comunhão, né? Sabe o que faz a cada reflexão nos impulsionar a refletir, a buscar Jesus, né? Cada vez mais, é que a gente já se sente bem em ouvir palavras de ânimo, né? Já conseguimos aglutinar ideias de amor no nosso coração. Tá vendo? As coisas não estão perdidas, bem tá ficando, né? Ao longo de 2020 anos, nós já estamos gostando, nós vemos postagens lindas, né, de pessoas ajudando os animais. Ontem eu vi uma tão linda, um veterinário que foi no Vietnã, ele faz uma cirurgia dificílima para tirar anzol de pequenas tartarugas. Aí deixa a tartaruga recuperar e ajuda a levar
a colocar ela de volta no seu lugar. É uma tartaruga que vive embaixo das pedras, né? Uma tartaruga marrom, que ela até parece, o casco dela parece uma pedra mesmo, né? E o carinho e a preocupação, o amor que ele tinha por aquela tartaruguinha era tão lindo. Vocês percebem como nós, seres humanos, já estamos aglutinando ideias de amor no nosso coração. Nós ouvimos coisas lindas, nós ficamos emocionados, nós queremos fazer, queremos participar, né? Por isso, queridos, nós já vemos a cada semana diante de nós um infinito de possibilidades de servir, de nos aprimorar, de nos educar, não só com as palavras, mas também com os nossos sentimentos, né? É o nosso coração que vem se descontaminando, certo? Sentimos a sensibilização dos benfeitores espirituais, dos anjos, arcanjos, dê o nome que você quiser, do plano maior, como nós falamos, né? Que nos ajudam na escalada no nosso próprio progresso. Algum dia, esses amigos celestiais nos deixarão, sim, igual ao pai que leva o filho até a maioridade e permite que ele caminhe com os seus próprios pés, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos passar a fazer como os outros irmãos que fizeram conosco, que se encontram ainda na retaguarda da vida. Faremos o mesmo que eles fizeram conosco, né? Quando lá nós perambulamos na região da ignorância, na ausência da luz. Mas até que nós também venhamos a ser um anjo guardião de alguém, um espírito protetor, um espírito que auxilia, que inspira aquele irmão, né? Até lá, que a gente ainda não tem essa possibilidade, antes que chegue esse dia, vamos entrelaçar as nossas mãos com aqueles que andam conosco, né? Hoje, nesse mesmo caminho, quer no plano espiritual, quer aqui, né? Nesse plano do corpo físico. Então, vamos entrelaçar as nossas mãos, certo? Vem, vamos juntos para a libertação espiritual, tornando os nossos olhos bons e o nosso coração puro. Através do quê? Da bondade, da tolerância, do perdão, da compreensão, da honestidade, do trabalho em amor, da educação, da disciplina, da obediência, da paz, da alegria, da fidelidade, da justiça, da ponderação, da fraternidade, do entendimento, da renúncia, da piedade, da fé, da humildade, da esperança, né? Da verdade e da coragem, né? Estas virtudes vão nos permitir ouvir o nosso nome palpitando no coração do nosso Pai Celestial. E cada batida é o nome de um filho seu sendo chamado à luz. Você já ouviu o teu nome? Pois é. Fiquemos então em paz, em harmonia. Vamos refletir juntos sobre este assunto de hoje e que vocês tenham aproveitado da maneira como eu aproveitei essa reflexão e tenham um excelente fim de semana. Abraços fraternos.